Pink. O quê? Qual que é o nome dela? Miriam Oliveira. Miriam. Underline Oliveira, Miriam. Vamos ver se apareceu. Ai, que bosta. Travando. Nossa, essa iluminação aqui não tá muito boa, né? Ai, Deu uma melhorada, né? As Gambi. Vai cair, Leti. o que eu faço? Aí não. Você não balança. Isso aqui tá ruim, essa luz, né? Eu acho que não. Assim? 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 Sim, só Sim. tem que botar um... Isso aqui, né? Boa noite. Boa noite. Tô chamando a Miriam. Tá bom? Tá bom. Bem melhor. Uhum. Que susto. Oi, boa noite.
Ei, Miriam. Boa noite, gente. Boa noite. Mandei convite aí para você, Miriam. h 21h. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Boa noite. Boa noite, Miriam. Eu já mandei o convite. Aceita aí para aparecer seu rostinho. Boa noite. Hã? Não, geralmente aparece. Ei, Miriam, aceitou o convite? Ah, ele enviou a solicitação para participar. Vamos ver. Como é que faz, amor? Aê! Que bênção. Boa noite, Miriam. Boa noite. Aqui, Juliana. Prazer. Prazer participar dessa live aí, a gente fazer essa live juntas. Pois é, convidei o povo. Vamos ver. Também. Mesmo. Vamos ver, porque também, né, muita gente trabalha durante o dia, então vamos ver. Mas, então vamos lá. Aí, pode começar. Primeiro nós vamos fazer o nosso merchan, né? É, isso Aí o mesmo. livro, Lindo, né? O Poder Maravilhoso. Feminino, equilibrando suas forças para governar. Quem não Verdade. adquiriu, adquire aí comigo ou com a Miriam. Chama a Isso. gente aí no privado. Como me fala, Miriam, como é que tá, como que está o retorno das pessoas, né? Do livro. Fala um pouquinho do seu capítulo para nós, que eu vou falar depois do. Eu até chamei algumas pessoas que compraram e tem muita gente que falou comigo que, assim, por ser muito ocupado, né, não tá lendo alguma coisa. Aí, mas eu vou mandar essa live para eles e eu acho que, assim, é um tema muito. O meu tema, matrimônio, é um tema muito difícil, Uhum, porque muita gente, muitas vezes, não quer estudar sobre a melhoria no casamento, né? uhum, E vão se deixando a vida tocar, vem problema, vem família, igual você é especialista em falar sobre crianças, né? uhum. Muito capacitada para falar sobre família em outros ambientes, sem ser dentro de casa. E eu acho que muitas pessoas elas não gostam de, né? Eu acho que é a famosa DR, né? Discutir sobre os relacionamentos, aprimorar os relacionamentos. Por isso que eu acho que Deus vai capacitar a gente, né? Eu acho que o Instituto Mulher por Outra, ele tem um poder muito grande na nossa vida. Uhum. E quando a gente fala de casamento, a gente fala de desafio diário. E é o Isso, que muita gente tem que tentar vencer, não é mesmo? isso.
Hoje até veio a calhar, né? Todo mundo falando sobre divórcio nas redes sociais. E, Isso, e aí tem o contraponto, que é o seu capítulo no livro, que fala dessa questão isso, do casamento, né? De ser uma mulher isso, porque assim, sábia. uma mulher sábia, né? Seja bem-vindo, Diogo. Chegou um participante aí da live. Que bom, chegou uma Uhum. pessoa aí para ouvir a gente. E eu falo no livro sobre esse poder, né, de ser uma pessoa, ser uma mulher equilibrada, ser uma mulher que ela não vai ser levada contra as outras dificuldades que vai ter na vida, né? Eu falo sobre o alicerce do relacionamento conjugal, que é Deus, Uhum. sobre os pilares desse casal, né, que é o respeito, o amor, admitir os erros. Uhum. E eu não vou falar muito porque a pessoa vai ter que Tem que ler, comprar o mas livro. tem que comprar um livro comigo. Comigo, ou com a Juliana, ou na leitura, né? Mas assim, eu acredito que falar de casamento é falar de barreiras todos os dias, sabe? Eu coloquei, você viu que eu coloquei sobre você? Que é uma mulher além das expectativas. Eu vi. Lindo, né? Eu coloquei aquela foto lá na feira do Sem Terminas, né? Lá Nossa, no Expo Sem Terminas, que tá muito linda. obrigada. Eu acho que fez bem você fazer a cirurgia, que você falou que você queria tanto. E a autoestima, como muitas mulheres colocaram no livro, né? A autoestima é muito fundamental pra gente. Porque tem mulheres que muitas vezes não se veem bonitas, Uhum. né? Não se, principalmente depois de casar e ter filhos. E ela não pode deixar de cuidar dela. Isso, Não verdade, é? verdade. A Andréia Aqui, eu Andrade está aqui, maravilhosa. Nossa companheira do Oi, livro, Andréia. Tia, olha que bênção. Seja bem-vinda, Andréia. Que bom ter você aqui, viu? Eu quero ler em Gênesis 24, 21, que foi o que eu coloquei lá no banner, né? Uhum. Aqui, 20, começando do 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu aos seus camelos. Isso aqui é Rebeca, né? Quando Eliezer faz um teste para saber, porque ele precisava de uma esposa para Isaac, e ele acha nela graça, né? Ele gosta da atitude dela. E por isso que eu coloquei que a mulher sábia é uma mulher que vai além das expectativas, né? Igual eu vejo aí vocês, né? Muitas mulheres no livro que está com a gente, muitas mulheres que eu trabalho, você, Uhum. Juliana, eu acho fantástico. Empreendedora de semijoias, mãe, né? Professora, cuidando lá do infantil também, né? E tem uma carreira super grande aí nessa área de educação. Eu acho que Deus ele busca isso, né? Que a gente não fique, como que se diz, na mediocridade, né? Uhum. Porque Verdade. principalmente quando a pessoa está enferma, porque tem muita mulher que eu já convivi com mulheres assim, com depressão, e eu acredito que ela tem que vencer, né? Uhum. Vencer todas as dores, os traumas dela e ser uma mulher proativa, Uhum. não é mesmo? Verdade. Então, assim, é, nós estamos falando para mulheres, mas também para homens, né? O Diogo, aí, seja bem-vindo. Parece que meu irmão também entrou na live aí, o Rodrigo saiu, não sei se ele saiu, se ele está aí, mas é um assunto que é muito importante para todos. Nós trabalhamos num ambiente, né, é, majoritariamente feminino, né, que você também trabalha em escola, minha companheira aí de educação, mas acredito que esse tema, né, dessa questão do conhecimento, da gente se conhecer, se autoconhecer, estar bem emocionalmente, cabe para todos, né? E assim, falando um pouco, né, já iniciando um pouco sobre a minha trajetória, é, é importante falar sobre a importância do autoconhecimento. Porque tudo começou a mudar. Muita gente fala assim, nossa, como que você dá conta de fazer tanta coisa? É, ser empreendedora, mãe, servir ainda, né? A gente serve no instituto, fazer, né? Cuidar de casa, família, marido, todo mundo. Na verdade, a gente primeiro precisa se conhecer, saber a nossa identidade.
quem que a gente é em Cristo também, né? Então, assim, E, o processo de autoconhecimento, você sabe quem você é, quem você foi feita para ser, e em Cristo você sabe o seu propósito. Você não está aqui por acaso. Você tem um legado para deixar, você tem uma história para deixar, você tem que deixar marca em alguém. O seu objetivo não é só passar por aqui, né, Miriam? Você tem não, que deixar uma não é marca. só- com certeza. Você tem É que muito deixar uma legal marca. isso mesmo. Porque o autoconhecimento, outro dia, né, a gente ouviu o domingo, porque a gente se conhece, mas muito pouco também, né? E eu Uhum. acredito que Deus nos conhece mais ainda, porque às vezes a gente quer alguma coisa e Deus, eu acredito que Deus já te chamou para esse propósito de ser líder, né, de trabalhar com muitas mulheres também, empreendendo no Semijoias, até né, despertando em algumas mulheres esse sonho dela muitas vezes ganhar uma renda. Uhum. E eu estou adquirindo também, com o livro, esse poder de poder falar para as mulheres, olha, escrevam o que vocês querem, né? Escrevam como vocês querem, se conheçam mais, porque quando a gente se conhece, eu acredito que a gente vai até dizer não para algumas coisas, Uhum. dizer sim, né, para outras coisas. No campo de trabalho, onde muitas mulheres elas não têm oportunidade, eu acredito que não é não ter oportunidade, é criar Uhum. essa oportunidade, não parar no tempo, né? Olhar Exatamente. aquilo que você precisa melhorar, não é? E não desistir jamais, porque muitas elas vão pensar assim, eu estou no meio de tantas outras coisas, eu tenho tantas coisas para fazer, e ela vai se perdendo, né? E no livro É. tem a Adriana que fala sobre a invisibilidade, mas eu acho Uhum. que cada uma de nós tem que fazer essa análise, né? E nos cabe fazer isso. Muitas vezes não precisa do outro fazer isso pra gente. A gente pode fazer e também tem, né? Igual a gente tem a Kelly, né? Que Sim. é a terapia muito boa, né? Ela tem sido, nossa, muito importante para mim. Uhum. Muitas vezes quando eu quero conversar, eu converso, e principalmente o Espírito É Santo, não é? verdade. Verdade. É, E eu, foi bom eu até assim, você falar dessa questão da Kelly, do Instituto e tal, porque assim, a gente precisa de ter alguém para nos ajudar, para gente, sim, para caminhar, para nos ajudar, para nos aconselhar. E aí o Instituto também entra, né, nessa minha história também. Foi tudo um processo, né? É um processo de autoconhecimento, né, que eu tive. Foi até nesse processo, né, de terapia que eu vi também essa necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica, né? Para quem não sabe, está entrando aqui, tem 2 anos e meio, vai fazer 2 anos e meio que eu fiz a cirurgia bariátrica. Então, assim, essa vontade de fazer esse despertar para a autoestima surgiu nesse processo de autoconhecimento, né? Que aí eu vi essa. E nem era questão de estética, nem de autoestima, era muita questão da saúde, né? A gente já até conversou, né, um pouquinho sobre isso, a questão mesmo da saúde. E aí, o que acontece? Foi um processo, né, árduo dessa cirurgia bariátrica, e em seguida, né, teve o falecimento do meu pai, e aí eu fiquei naquela busca constante de inteligência emocional, aprender a lidar com a perda, né? É muito difícil, com o luto é muito difícil. E aí eu fiquei nessa busca por inteligência emocional, livros do Augusto Cury, e aí eu entrei também no método CIS do Paulo Vieira, que foi um divisor de águas, né, na minha vida, assim. E aí é que eu entrei nesse universo mesmo do autoconhecimento, de cursos, e me especializei, né, na questão do coaching. E tem muita gente, eu acho até bom a gente falar aqui, que tem muita gente que tem, assim, torce um pouco o nariz em falar de coach, acha que coach é balela, acha que coach não... Mas o que é, né? Eu vim até esclarecer o que é o processo de coach. Coach significa treinador, né? Você entra naquilo que a gente já estava conversando, né? Da pastora Kelly também com a gente. É você treinar uma pessoa, é você ensinar uma pessoa.
E muitas das vezes a gente está num vazio, está num buraco, está num caminho que a gente não vê saída e a gente precisa de alguém para nos ajudar. Então, esse processo de coach, para mim, no meu caso, foi libertador. E tanto é que eu gostei e que eu fiz o curso para ser coach, inclusive coach de crianças também, né? Então, assim, eu sou life coach, coach de adultos e coach de crianças. Por quê? Quem é a principal treinadora, principal treinador, principal coach do filho é o pai e a mãe. Então, assim, você vai ensinar o seu filho a ter uma inteligência emocional, né? O processo de coach nos leva a isso, né? Essa questão da inteligência emocional. Mas, Juliana, mas o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é você extrair o melhor de si e o melhor do outro. Qual mãe, qual pai não quer extrair o melhor do seu filho, né? Então, Isso. esse que é um pouco do resumo, né? De como que eu entrei, né? Já sou professora. Amanhã faço 19 anos de PBH e trabalhei também mais 6 anos em escola particular, né? Então já estou completando aí meus 25 anos aí de carreira na educação. E nos últimos 7 anos fui diretora de EMEI, onde que eu pude, né, exercer essa questão de liderança, fazer atendimento de pais. E aí, o ano passado, a gente começou, né? Eu comecei, fiz o curso de Coach Kids, né? E comecei nesse processo. Entrei no Instituto, né? O ano passado também, conheci a pastora Kelly, o Instituto Uma Mulher por Outra, onde a gente faz, né, vários eventos, ajuda várias mulheres. E aí, estou no livro e nós nos encontramos no livro. E é um prazer participar desse livro, Eu né? vi de vocês lá em bar, né? Achei lindo lá, eu não pude ir, que tá sendo aniversário aqui também, de uma filha de uma amiga. E eu achei super lindo, porque eu acho que Deus está levando, né, esse grupo para outros lugares, né? Até o lar de idosos lá, que eu também achei muito Foi legal. maravilhoso. Deve ter sido maravilhoso Maravilhoso. mesmo. Que bom, que bênção. E mesmo que a gente não vão todas, né? Deus tem levado, né? Parte de nós. Uhum. E acredito que ele vai trazer isso, né? Vai trazer essa transformação. Eu tenho falado muito de transformação. E basta querer, não é? Uhum, verdade. Foi Basta maravilhoso querer. lá em Ubá e eu acredito que nós vamos alcançar muitas cidades, muitas pessoas. Lá no asilo também foi muito, muito assim. Toda vez que eu faço, eu até postei isso, toda vez que eu faço eu saio de um lugar igual eu tive a oportunidade de ir no presídio, fazer acolhimento, e agora no asilo eu saio com aquele sentimento assim de gratidão a Deus. E entra essa questão do servir, né, Miriam? Entra naqueles pilares. Quem adquiriu o livro vai ver no meu artigo que a gente precisa do servir também, né? Então, assim, Isso. inteligência emocional é o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Então, muitas das vezes a gente quer o financeiro, tem o conjugal, o filho e deixa o servir muito de lado. E o que é servir? Servir é você ajudar alguém que não pode te dar nada em troca, que não vai te dar nada em troca. Porque é bom você servir a sua família, seus amigos, mas o servir mesmo é você servir com tempo, com dinheiro, com objetos, pessoas que não pode te dar nada em troca. Então, quando você faz esse serviço social, você está trabalhando esse pilar servir, né? E está estruturando, porque o que acontece? Para você manter o equilíbrio, né, segundo o coach integral sistêmico, que o Paulo Vieira prega, né, e que nós coaches dele fazemos, é ter um equilíbrio em todas as áreas, né? Então, Isso é assim, no importante. pilar, né, no pilar espiritual, você, como que está seu relacionamento com Deus, no pilar conjugal que você fala brilhantemente no livro, como que está, né, esse pilar conjugal, né? Como que você está, a questão das linguagens do amor, se você está conhecendo o seu cônjuge, como que você está fazendo, você está agradando, o que você está fazendo para o seu casamento, né, ser um casamento abençoado, ser um casamento nota 10, né? Então, assim,
verdade. É muito importante a gente alinhar todas as áreas, né, da nossa vida. Tem a questão dos filhos, tem a questão do emocional, né? Como você está acordando? Você está acordando bem? Você está acordando animado? Né? Tem o financeiro, você está fazendo uma Sim, reserva de emergência, você está gastando com sabedoria. Então, assim, os 11 pilares, está no livro, tem um mapa de autoavaliação sistêmica no capítulo que eu falo. Especificamente, falo sobre a gestão emocional da mãe, a mãe lidando com a emoção dos filhos, né? Lidando com os sentimentos, com a inteligência emocional do filho. Então, assim, uhum, e eu vejo que no livro Poder Feminino está bem trabalhado todas essas áreas, né? Várias sim. pessoas maravilhosas falando sobre tudo. Muitos temas relevantes, autoconhecimento, autoestima. É. E eu lembro que você falou sobre ser feliz, né? Primeiro, você estar feliz, cuidar de você Uhum, como mãe, como mulher, e depois para você viver bem com a sua família, porque tem muitas pessoas que elas não se conhecem, sim. né? E muitas vezes elas não é que elas também não vão se conhecer, elas não estão felizes, né? Uhum, Eu tenho no meu blog lá do YouTube, que chama-se Clube dos Bem-Aventurados, uhum, né? Então eu acredito que esse estar bem-aventurado é que muitas vezes você vai passar por barreiras. Né? Você lida com criança, você deve saber, você sabe muito bem. Muitas vezes a criança vai fazer birra, ela quer alguma coisa, mas ela não está preparada, né? uhum, E existem muitos adultos também que não têm a maturidade para receber algo, então ele se entristece. Mas isso faz parte do processo de desenvolvimento da pessoa. é, Porque se a gente quer alguma coisa, mesmo quando a gente não está ali plenamente feliz, a gente vai descansar em Deus, a gente vai preparar a nossa alma, uhum, a gente vai melhorar o nosso processo, uhum, né? E eu tenho certeza que você, eu, as mulheres do livro, a gente não está ainda, a gente está melhorando cada dia. uhum, Eu tenho visto muitas mulheres indo em vários lugares, né? Nossa, aquele dia lá no café também, né? uhum, Muitas de nós, às vezes, a gente fala assim, poxa, como que a gente pode levar esse livro? Às vezes você senta no ônibus, né? Igual uhum, outro dia foi uma amiga de escola, eu vi ela no ônibus. Aí eu entreguei para ela o livro, ela levou para a escola e começou a compartilhar. uhum, E de uma outra forma, e outras pessoas também, ela até viu uma outra pessoa compartilhando que estava lendo, uma amiga uhum, dela que estava lendo. uhum. Então, existem muitas formas da gente propagar o reino, não é? Verdade, é verdade. E esse reino de Deus que a gente quer viver, ele não é pequeno. Ele não é pequeno e muitas vezes as pessoas falam que não estão vivendo felizes. É isso que eu quero deixar bem claro. Eles idealizam, né? Uma felicidade, como a gente vê nas redes sociais, idealizam uma felicidade, idealizam um carro, idealizam uma casa, idealizam como querem que seus filhos estejam, ou sua família esteja. E não estão preparados para receber os nãos e os Uhum. obstáculos que a própria vida vai deixar para a gente. Exatamente. Tem um livro, Miriam, que chama Picos e Vales. Não sei se você conhece ele. Ele também foi transformador assim, na minha vida. Porque o que acontece? Resumidamente, né, desse livro. A gente passa por momentos bons e momentos ruins. Sim, Isso é o normal da vida, né? Só que como que você vai passar por esses momentos é que vai fazer com que você cresça. Porque você tem que levar o momento baixo, né, o momento que é ruim da sua vida, você tem que tentar tirar um aprendizado. E quando você e, estiver no momento alto, você tem que saber o quê? Eu estou nesse momento, nesse ápice, eu sei que ele vai passar, mas eu vou ter que ter força, porque eu sei que eu vou chegar no baixo, mas eu sei que eu vou chegar no alto de novo. É a questão da isso, fé, você levar a fé, a perseverança. Olha, eu não estou num momento bom, hoje eu não estou num dia bom, mas eu creio que amanhã vai ser um dia melhor. Na Bíblia mesmo fala, né? O choro fala. pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que a gente E, aprende com isso? É que vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons, mas Deus vai estar ali com a gente em todos esses momentos, né? E o momento ruim, a tempestade, o deserto, sempre vai servir para um aprendizado, né? Então, é isso é, que a gente tem que ter em mente. isso.
Eu tenho convicta certeza disso. Até mesmo porque, igual, Deus uniu o nosso grupo, porque eu acho que cada uma tem um talento e esses talentos estão se cruzando. E eu acredito que, por exemplo, né, não sei você, mas eu passo por muitas dificuldades, que eu preciso ouvir todos os dias essas palavras de ânimo, essas palavras que vêm do céu para mim poder viver melhor. E eu acredito que Deus, ele tem trazido o melhor dele através desses livros, né? Através da palavra dele, igual, como eu coloquei, ser uma mulher sábia que vai além das expectativas, né? Principalmente quando você coloca em você metas, né? Igual muitas vezes eu já trabalhei mais como vendas e hoje eu estou mais na área de educação. Mas quando você coloca metas, é importante a gente avaliar, será que eu estou me esforçando? Porque eu posso conseguir, né? Igual eu citei a Rebeca. Ela fez com que o Eliezer ficasse assim, deslumbrado. Nossa, ela propôs, ela me ajudou tanto, né? Eu acho que gente, no final a gente pode pensar nisso, quando a gente orar, para a gente pensar assim, peraí, eu vou bater meu recorde. E esse recorde que eu estou batendo, eu vou me surpreender. Eu mesmo vou me surpreender. Porque Deus não vai surpreender. Porque Deus já sabe da nossa capacidade. Às vezes tem alguns medos também, não sei se você tem alguns medos, que você precisa se desafiar e romper esses medos. Mas Deus já sabe da sua capacidade, mas é a gente que limita a nossa capacidade, a gente precisa trabalhar nesses medos. Verdade. Ô, Miriam, tem algo assim que eu tenho aprendido nesses últimos tempos? É que, assim, a discernir muitas coisas, né, espiritualmente falando. Toda vez que eu estou para alcançar algo, para uma coisa muito boa acontecer, uma coisa assim, que eu sei que vai ser um divisor de águas na minha vida, acontece algo para me entristecer. Acontecem algumas lutas, alguns empecilhos, alguns desentendimentos, luta mesmo, sabe? E aí, a partir do momento que a gente começa a perceber esse mundo espiritual e perceber que algo acontece para te deixar para baixo, para te desestruturar, é aquilo que te dá. Eu começo a ter mais fé ainda. É Que aquilo bem. que te levanta mais, entendeu? Então, assim, você fala assim, ó, eu sei que eu estou para alcançar, igual na véspera do livro, ou algo muito importante, sempre vem uma luta, alguém tentando te diminuir, alguém tentando te colocar para baixo, né? Sim. Principalmente a gente que trabalha em escola, que é uma novidade todo dia, né? Então, no trabalho, na família, em casa, com parentes, sempre vem alguma luta, mas sempre vem a vitória. Por quê? Porque não há Também. vitória sem luta. Então, assim, Não há. aí aparecem, surgem essas lutas, surgem esses empecilhos, mas aí é que a gente tem que manter firme. Fala assim, olha, eu vou vencer. Se está acontecendo isso é porque algo muito bom vai acontecer. Então, assim, é isso que mantém de pé. É verdade. Então tá bom. Depois, outro dia, você fala com a gente de novo, né, das semijóias, que eu fiquei também muito interessada. E eu tô divulgando para as mulheres, né? Para quem precisa também de uma renda, de revender. Isso, Porque isso também partiu desse processo meu de autoconhecimento e do meu propósito. Qual que é o meu propósito? Né? É ajudar mulheres. Então, assim, nesse meu empreendimento, ele surgiu para ajudar também mulheres a empreender. Eu tenho uma equipe, né, um grupo de vendedoras, e o meu objetivo é esse. Além, né, das semijoias, que aí, quem quiser entrar, eu estou fazendo a primeira vez que eu faço live no meu Instagram pessoal, Juliana Filhos. As lives que eu faço geralmente são de promoções da Albene Semijoias. E aí eu quero deixar aqui o convite para quem quiser conhecer o Instagram da Albene Semijoias. Quem quiser ser revendedora também, eu quero fazer o convite, né? Quem quiser ser revendedora, pode entrar em contato comigo. Eu tenho maletas disponíveis, né? Tem todo um processo de gestão, tem um sistema, né, de gestão das peças. São peças personalizadas, tem peças com garantia vitalícia e a maioria das peças são folheadas, né, banhadas a ouro ou a prata. Então,
quero fazer esse convite. Eu também, para quem fala assim, ah, não, semijoia não é comigo e tal. Eu também sou representante da Quality Life, que é uma empresa de telemedicina, que hoje em dia muita gente, né, plano de saúde, a gente sabe que é muito caro. E aí, a telemedicina surgiu aí depois da pandemia, como algo muito importante para as pessoas terem. Você faz um atendimento médico pelo celular, pelo computador, ele te passa receita, atestado, pedido de exame, um monte de coisa, tudo pelo celular, com um valor super em conta para você, para a família, inclusive psicólogo também online, que eu faço, né, um atendimento psicológico online por causa da bariátrica, eu vou fazer por muito tempo ainda, porque é importante, né, ter esse acompanhamento. Eu faço online há mais de 3 anos e é sensacional. Então, assim, eu trabalho com coisas que eu acredito. Então, essa questão da maternidade, do coach kids, do coach de família, a questão da semijoia, né, que é para ajudar mulheres, e essa questão da telemedicina também, que eu sou representante, eu não divulgo muito, mas tem no meu Instagram, que é oficial, que também é uma maneira de ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida, ter saúde, né, e a empreender. Que bom, que ótimo, que bom, viu? Mas eu amei ouvir você, amei. É bom a gente se conhecendo, porque tem algumas coisas que você me disse que eu nunca tinha ouvido, né? E esse livro aí, Picos e Vales, eu não conheço, mas eu vivo isso. Então é bom a gente procurar, né, conhecer mais também. Porque assim, ontem eu fui no banco e tava dando tanto problema, né, na questão que eu tinha que resolver, né? Tinha que ir lá. Aí eu agradeci a Deus lá para a mulher do caixa, aí falei com ela do livro, aí ela falou assim, Angélica, eu falei, que bom, que bênção. Eu falei, Deus é tudo para mim. Aí eu até comecei a chorar, eu falei, meu Deus, nem sei por que eu comecei a chorar, mas eu acho que é ingratidão, sabe? O que Deus tem feito. E muitas vezes, como você falou, quando a gente está passando por um momento difícil, tem pessoas que desmoronam, né? Isso é muito ruim. E não quero ser essa pessoa, eu quero que vocês também, né? Por isso que eu acho que o propósito do Instituto é esse, é uma mulher subindo, elevando, né? Levantando a outra. Para que a gente não deixe, né, a outra, às vezes tem uma outra pessoa que você pode ajudar. E eu acredito que Deus levantou a gente para ser um instituto, né, que vai trazer frutos. Porque quando as coisas estão difíceis, aí que a gente precisa pedir ajuda, né? Que a gente precisa, né, recorrer e nunca desistir dos sonhos de Deus, porque, igual eu falei, tem coisas que Deus já sabe, tem sonhos que Deus já tem para nós, mas a gente precisa estar preparado, né, para receber, se capacitando, né? A Cida chegou aí, Juliana. Minha companheira de viagem, minha companheira de poltrona, minha companheira de quarto, maravilhosa, Cida. Foi um prazer viajar, conhecer mais um pouquinho. Ela é super divertida, a gente riu horrores, né, Cida? Seja bem-vinda. A gente precisa fazer uma live juntos também. Eu vou, aí me chama que eu vou. Então tá, Ju, vambora? Vamos. Depois a gente podia marcar mais para a gente se conhecer, falar sobre um assunto específico, mas a gente precisa de nos unir mais, né? Vamos marcar de fazer mais lives. Tem que marcar, senão não acontece. Verdade. Você tá aqui do meu lado, né? Então dá para marcar. Vou marcar. Mais uma vez, vamos falar do nosso livro aqui. 25 mulheres maravilhosas, chamem a gente, quem tiver um interesse, né? De ter Sim. De ver. São 25 histórias maravilhosas com um conteúdo extraordinário, né? Somos, sim. E isso tem feito uma diferença na minha vida. Quando eu penso, antes do livro, eu fiquei um pouco desanimada. Eu falei, nossa, meu Deus, um livro. Muitas vezes você pensa assim, poxa, o que eu vou falar? Um tema matrimônio.
tem tanta gente mais experiente, ou muitas vezes eu fico pensando que muita gente não dá bola para esse assunto. Mas é aí que tá, é para que a gente consiga esmiuçar, né, o tema e promover essa mudança, porque casamento dá muita história, É né? verdade. Casamento, ele é um tema muito abrangente, muito legal. Eu coloquei lá também os insights dos 5 linguagens do amor. Eu tive uma experiência semana passada que tinha uma colega que ela estava um pouco triste. E aí eu falei com ela das 5 linguagens do amor, e ela foi pensando. Eu falei com ela, seu esposo não te ajuda nem a cozinhar e nem compra comida. Aí ela foi refletindo que ele tem outras qualidades, Uhum, né? Então é isso. Porque se você pensar o que ele não tem, aí você vai ficar ingrato, você vai ficar, né? Vai se tornar aquele relacionamento seco. E porque a gente precisa, parece que nós seres humanos, a gente quer muito receber, verdade. não é? A gente quer receber, a gente quer ser amado, quer ser cuidado, mas o amor, ele cuida, né? O amor trata, o amor sara. E isso a gente vai aprendendo também com os erros, vai aprendendo cedendo alguma coisa e melhorando. E não vai ser fácil. Porque os nossos hábitos, muitas vezes a gente carrega hábitos antigos, muitas vezes a Verdade. gente, não é? Às Verdade. vezes a gente não está preparado até para ser humilde, né? Eu ouvi essa semana sobre humildade na igreja de manhã. Eu achei muito legal, porque muitas vezes a humildade é, ela abre portas mesmo. As pessoas elas precisam, né, reconhecer que precisa melhorar, perdoar. Né? Muita gente não Verdade. gosta de falar de perdão, mas o perdão é É, essencial, o porque casamento é um exercício da humildade, é o orgulho versus a humildade. Então, assim, é você destruir o seu orgulho e se tornar mais humilde, renúncia, né? E muitas das vezes, no casamento, a gente precisa de renunciar, de ser humilde, dar um passo atrás, né? Realmente é, ser sábia e também conhecer o outro, que vem essa questão das linguagens, né? Das 5 linguagens. isso, a linguagem eu já fiz aqui em casa, então eu sei. Muitas vezes eu nem não cobro, porque presentes, por exemplo, muitas vezes eu recebia mais, agora não muito. Então eu sei, um do meu esposo é palavra de afirmação. E isso acontece muito, né? Uhum. Porque é bom ele ouvir. Muitas vezes a outra pessoa fala, não vai fazer diferença, mas faz diferença, porque, né, se a pessoa gosta, por que não fazer? É, verdade. Ai, Cida colocou que está lendo a minha história. Ah, Cida. Que bom! Eu já li todas as histórias, já li todas, aí eu fico voltando, lembrando, aí eu fico vendo o que que vocês postam aí, eu falo, olha, gente, que coisa linda. É, E principalmente porque eu gosto de ver vocês postando, porque vocês postam a vida de vocês, uhum, né? O que vocês verdadeiramente vivem, isso é muito bom, é verdade. né? Porque as redes sociais, elas aproximam, sim. Sim. E é muito bom quando a gente vê o desfecho. Eu estou gostando de ver o desfecho do livro. Tem gente que falou comigo que conheceu o Instituto há um tempão, mas que está vendo ele crescer. Isso eu Uhum. fico muito feliz, não é? Ah, Muito é bom. muito importante, assim, essa visibilidade, igual, assim, é, o Instituto, né, abre portas para gente, né, então, assim, a Cida já está lá há mais tempo, a pastora Kelly, né, bem ativa em estar ajudando as pessoas, a gente até conversou sobre isso, né, de estar abrindo o Instituto lá mais vezes para a gente se reunir e Uhum. prestar um atendimento, né, para a comunidade em geral, e faz a diferença você ajudando uma outra mulher, e aquela mulher vai ser grata e vai começar a vir e ajudar também, se envolver, né? Então, assim, é bem importante a gente ter essa visão de É muito ajudar o importante. outro. Sim, e porque muitas vezes a gente acha que não, o impacto é pequeno, mas não é. E tem muitas mulheres precisando, Verdade. né? Tem muitas mulheres que poderiam se abrir mais, poderiam reconhecer os valores que ela tem, mas ela precisa de ajuda, né? Ela não sozinha, ela não vai conseguir, né? Verdade. E Verdade. tem muitas ideias, igual, né?
vários encontros que a gente vai tendo ainda vai ter muito mais, eu acho que a gente vai sendo lapidado, né? Vai melhorando cada dia mais, isso é muito bom. Verdade. Ai, ai, que bom, viu? Nossa, eu amei conversar com você. Também Oi? amei participar, né, dessa live aí, nós duas juntas. Vamos marcar mais vezes para ter conversas aí com o Vamos pessoal. sim. Eu acho que ela vai ficar gravada. A minha menina vai me Fica ajudar aqui. eu vou compartilhar. É. Aqui, ó, vamos Olha, iniciar uma oficina de teatro com abordagem terapêutica lá no Instituto. E quero vocês com certeza. Estou sim, fechada. vamos lá. Eu amo arte. É bom, vamos lá então. Amei. Estamos Obrigada, então, né, firmes e por quem fortes lá. ficou até aqui. E vamos embora. Beijinho, Obrigada, Juliana. viu? Beijinho, meninas. Deus abençoe Obrigada. todas vocês. Tchau, Fiquem com Deus. tchau, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite para vocês. Compre Leiam e livro. leiam o livro. Leiam o livro, porque tá muito lindo, ó. Tá maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.